Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da decisão do Banco Central de diminuir a taxa de juros na última reunião do Copom, né, só por 0,25 ponto percentual e não por 0,5 ponto percentual como o governo Lula esperava, né? Eu já falei na época, já expliquei o que aconteceu ali, né? O fato é que o grupo capitaneado pelo Roberto Campos Neto está muito cauteloso com a inflação. Existe um problema sério de inflação aqui no Brasil. Ela está crescendo porque o governo continua sendo irresponsável com as contas públicas e o pior, esse ano é ano de eleição, vai ter muita pressão por gasto público até o final do ano. Então, Roberto Campos Neto achou prudente diminuir menos a taxa de juros, né? Agora a gente tem informação ao boletim do Copom. O que é o boletim? É um texto explicando por que eles tomaram essa decisão. E daí dá para a gente ter uma ideia a mais, né? Além disso, tem aqui algumas informações meio que de bastidor explicando qual que foi a briga dessa história aqui. Muito embora já esteja claro que é uma briga entre o pessoal do Campos Neto e o pessoal do Lula. O pessoal do Lula, todo mundo votou por diminuir 0,5 ponto percentual. O pessoal do Campos Neto, todo mundo votou por diminuir 0,25 ponto percentual, diminuir menos. E o Campos Neto ganhou por enquanto, porque vocês sabem que agora, esse ano, termina o mandato dele, né? Ano que vem, meu amigo, vai ser outra história, ou seja, estamos ferrados. Essa notícia foi sugerida por Luiz Blum, Christian e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a informação é essa, né? A gente já tinha falado sobre essa queda de só 0,25 na taxa de juros. A taxa de juros dessa forma consegue manter controlada a inflação, ou seja, ela caiu menos do que o esperado e está pronta para agora. Pode ser que ainda tenha uma redução de 0,25 na próxima reunião, pode ser que já se estabilize, já pare em 10,5%, como é o valor que ela está agora, né? Tudo vai depender de como é que vai ser o comportamento da inflação nos próximos meses, nas próximas semanas. Por quê? Os indicadores são os piores possíveis, né? O governo Lula, como não é surpresa para ninguém, eu não acredito que alguém tenha sido surpreendido com isso, é um governo gastador que quer torrar dinheiro como se não houvesse amanhã. Já expliquei para vocês por que acontece esse fenômeno e isso está levando, evidentemente, à alta da inflação, a uma pressão inflacionária muito grande, né? Então a gente tem informação aqui, no boletim tem uma crítica ao executivo e ao legislativo, né, com relação ao desequilíbrio dos gastos públicos. Eles falam particularmente sobre este gráfico aqui do Marco Sintra, que mostra aqui a situação da dívida no Brasil, né? A situação da dívida do Brasil, como a gente sabe, estava vindo aqui na faixa de menos 400 bilhões de reais, 400 bilhões aqui, né? Quando chegou na pandemia, de fato ela caiu muito, né? Ou seja, piorou muito a questão da dívida. A dívida aumentou muito, foi a 1 trilhão de reais aqui em janeiro de 2021, né? Por conta da pandemia. Mas olha só o esforço que Bolsonaro e Paulo Guedes fizeram, a dívida voltou e chegou a menos de 300 milhões aqui, menos de 300 bilhões aqui, ó, 288 bilhões, ou seja, menos do que eles pegaram de dívida original, isso em 2022, né? Quando chegou no governo Lula, olha só o que está acontecendo aqui, ó. E o pior, ao contrário da pandemia, que é uma coisa que passou, que foi um ano só, né? Um ano, dois, talvez, 2020, 2021, mas o grosso dos gastos foram em 2020, né? Foi aquele momento que o governo começou a fazer um monte de licitação, comprar hospital de campanha, um monte de coisa que nunca foi usada, nunca serviu para nada, mas torraram uma grana louca naquilo ali. Enfim, a dívida desceu muito, mas depois subiu rapidamente com o governo Bolsonaro. Agora, a gente já está no nível no mesmo endividamento da época da Covid, sendo que não temos nenhuma Covid no momento, não temos nenhuma pandemia, não temos nada, não temos nem ainda os efeitos da desastre lá no Sul, né? O governo Lula já quer gastar mais, já quer torrar dinheiro para construir o Sul. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Sul precisa da ajuda do Brasil, precisa mandar dinheiro para lá sim. Mas isso tem que ser tirado de outro lugar, não pode ser dinheiro inventado do nada, né? Como o Lula quer fazer. Ou seja, em um ano e meio, sem pandemia, sem nada, sem nenhuma tragédia, sem nada, o governo Lula conseguiu jogar a nossa dívida pior do que estava na época da pandemia e sem perspectiva de melhorar. Ao contrário, esse ano é ano de eleição. Ano de eleição é sempre um ano muito crítico. Por quê?
ainda mais para político fraco, né, como o Lula. O Lula quer fazer a força política dele, ele não tem força ideológica nenhuma, ele não consegue mais conquistar corações e mentes dos brasileiros. A única coisa que resta ao Lula é justamente gastar dinheiro, torrar dinheiro, comprar apoio. É o que ele tem feito desde que voltou à presidência. E na verdade, isso é um padrão que tem acontecido com todos esses presidentes de esquerda que fizeram tudo possível e mais alguma coisa para ganhar a eleição, né, da direita, né? Então, por exemplo, o Alberto Fernandes, lá na Argentina, né, quis retomar o poder lá do Macri, né? Maurício Macri, que era o presidente de direita lá da Argentina, fez de tudo. Teve um monte de alegação de fraude na eleição da Argentina de 2019, viu? E daí, mas o Alberto Fernandes ganhou. Ganhou, assumiu, mas aqui, de novo, ganhou sem ter apoio de ninguém. Ganhou na base da promessa de dinheiro. Gastou dinheiro pra caramba, ainda enfrentou a pandemia, gastou mais dinheiro ainda pra pandemia. Isso é outro risco que a gente corre agora, o Lula pegar o caso lá do Rio Grande do Sul. Veja, de novo, o Rio Grande do Sul merece dinheiro, precisa de dinheiro, mas isso tem que ser equilibrado, tem que se tirar do resto do país para dar para o Rio Grande do Sul. Isso é o correto de fazer. O que o Lula quer fazer? Ele quer simplesmente gastar tudo lá de qualquer jeito. Isso vai desorganizar as contas públicas brasileiras, vai acabar levando a mais inflação. A gente vai chegar num cenário perto do cenário Alberto Fernandes lá na Argentina, né? Olha só, já está batendo aqui 1 trilhão de dívida de novo, sem pandemia, sem nada até aqui, né? Até aqui o governo Lula está tranquilo. E olha só a tragédia que foi nas contas públicas, só de gastança, né? Então essa é a preocupação do pessoal. Eles estão falando também que teve um ruído com relação a um discurso que o Campos Neto fez num evento em Washington, né? O Campos Neto é o presidente do Banco Central do Brasil, mas em tese as discussões todas sobre o Copom devem ser feitas na reunião do Copom. E ele teria falado alguma coisa sobre ter uma política monetária mais contricionista, mais cautelosa, coisa e tal. E o que aconteceu na reunião do Banco Central, né? O grupo chefiado pelo Gabriel Galípolo, que deve ser o próximo presidente do Banco Central, indicado pelo Lula, cobrou o Campos Neto nesse sentido. Falou, olha só, você não pode ficar discutindo coisas do Copom fora daqui, coisa e tal, o que é uma besteira enorme, porque todo presidente do Banco Central dá a opinião dele, né? A decisão é uma decisão do colegiado, é uma decisão de todos os diretores do Banco Central, mas os motivos para diminuir o ritmo da queda estavam amplamente presentes ali. No final das contas, isso que alegaram as outras pessoas. Então repara que mesmo o Galípolo e os outros integrantes da diretoria, eles queriam uma redução de 0,5 ponto percentual, não porque acham que a situação econômica brasileira está boa, não. Eles queriam essa redução porque isso já tinha sido falado na reunião anterior, e daí ficaria feio e não sei o que lá, e não podia mudar no meio do caminho. Não é bem assim não, né? Ou seja, o que está acontecendo nessa história é justamente que a gente está vendo agora a entrada do novo Banco Central, né? O que vai acontecer agora, a partir do ano que vem, é que o Campos Neto agora sai, vai entrar alguém indicado pelo Lula, provavelmente o próprio Galípolo, e aí, meu amigo, e aí sai de baixo. Por quê? Porque a indicação do Lula é lógico, ele não se preocupa com inflação, ele acha besteira a inflação. Ele mesmo falou isso, que não, que negócio de inflação de 80% não é problema, a gente está acostumado com isso aqui no Brasil, não precisa ficar procurando essa inflação de 3% da Europa e coisa e tal. Sendo que isso é uma tragédia para o Brasil. Por quê? Porque uma inflação alta não é só o custo da inflação em si, é o custo da desorganização da economia, é o custo de você não saber o que investir, não saber o que fazer com o seu dinheiro, é uma desorganização enorme, é algo que segura o Brasil por muito tempo. O Lula está querendo exatamente isso. Quando tiver a turma dele lá no Banco Central, meu amigo, se preparem. Ano que vem vai ser uma festa, o Lula vai baixar essa taxa de juros, e a situação vai ficar crítica aqui no Brasil. E o pior de tudo é o seguinte, veja, inflação é quando você tem um aumento da base monetária. O aumento dos preços, ele acontece mais adiante, né? Então você não vai ver num primeiro momento a inflação muito alta, mas ela vai começar a subir. E essa é a tragédia. O Lula vai deixar uma bomba para o próximo presidente que tomar posse em 2027, né? Tomara que seja alguém da direita para evitar isso daí, para desarmar essa bomba, para conseguir voltar com o país nos trilhos novamente, né? Um absurdo, mas é isso que a gente precisa. E mais uma figura aqui, o Pércio Arida foi mais um que largou mão do governo Lula, né? Agora, é o que eu falo para vocês, eu me recuso a acreditar que essas pessoas foram tão inocentes
de achar que o Lula teria um governo responsável. O Pércio Arida foi um que falou que não, que o Lula vai ser responsável, que não sei o que lá, que ele vai ter responsabilidade fiscal durante o governo dele, falou isso na campanha, declarou o voto para o candidato e coisa e tal, e agora está dizendo que não teve jeito, o Lula não tem mesmo responsabilidade fiscal. Caramba, essas pessoas deviam estar na cadeia. Pércio Arida, o Henrique Meirelles, todo esse pessoal que enganou as pessoas, vendendo uma imagem do Lula que nunca foi a imagem do Lula. O Lula sempre foi gastador, todo mundo sabe que o Lula é gastador, todo mundo sabia que ele ia chegar e ia ser irresponsável fiscalmente. Essas pessoas que enganaram o povo brasileiro deviam pegar pena de cadeia. Isso aqui é uma fake news que custou caro para o Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.